sala até as 10 pessoas. Opa, mais alguém chegando? Bom, na aula de hoje nós vamos terminar o estudo sem asas, porém, aquele dia nós comentamos o texto e hoje a gente corrige nesses 15 primeiros minutinhos, 10, 15 minutos. Depois nós vamos corrigir uma folha que eu enviei para vocês. Deixa eu ver o dia. 15/9, terça-feira passada, sobre a oração subordinada adjetiva. São apenas 4 exercícios. Então, na aula de hoje, nós vamos ficar com essas 2 atividades. Tudo bem? Alguma dúvida, Nona? Hein? Alguma dúvida? Não. Bom, então, vamos lá, né? Ok, então vamos ao nosso estudo. Deixa só a professora se organizar aqui, ela está cheia de papel sobre a mesa. Deixa eu separar aqui minhas atividades. Só vai acumulando coisas aqui. Termino a aula, começa outra aula, é papel aqui, papel ali. Deixa eu só pegar aqui só um instante, meus queridos. Ok, então vamos ao nosso estudo. Mais alguém chegando, entra aí. Deixa eu colocar aqui no meu cantinho, aqui, que dá para acompanhar o texto. Guilherme. Opa, mais alguém? Francisco. Bom, alguma pergunta sobre o texto? Sobre a compreensão do texto? Hein? Não, Inês, na última aula você tinha comentado, né? Ficou bem fácil. Então, ok. Bom, acho que a gente vai entendendo melhor o texto à medida que estudarmos as questões. Questão número 1. Dura aldeia era aquela. Assim começa o texto. Letra A. Qual a característica singular da aldeia em que se passa a história? Qual é a característica dessa aldeia, turma? Ela possui uma característica, ela tem uma característica dela mesma, uma aldeia, uma característica singular. Que característica é essa? Logo nas primeiras linhas do texto, a gente percebe algo a respeito dessa aldeia. Que característica é essa? Hein? Na aldeia, o que... Muito bom. Isso mesmo. Não sei, eu não consegui ler quem respondeu, mas é isso mesmo. Ótimo, isso mesmo, Felipe. Foi a Lelita, Inês. Ok, Lelita, muito bem. Então, nessa aldeia, não se permitia às mulheres, né, com crase, comer carne de aves. Era proibido. As mulheres não podiam comer carne de aves. Certo? Tudo bem? Só um minutinho, por favor, aqui. Fica, já foi. Eu tenho uma aluninha aqui do meu lado, ela sempre chega na hora da aula, pede um lugarzinho para sentar pertinho de mim, eu vou apresentar. Ela fala, oiê! A minha tia, a caçulinha, sempre assiste a aula comigo. Fica aqui do meu lado a manhã toda. Então, vamos seguindo. É minha filhotinha caçula. Bom, letra B. Ela é muito fofinha e carinhosa mesmo. Essa é a Estela, a minha caçula. Seguindo. Fazendo companhia sempre, em todas as aulas. Participa do homeschool. Turma, letra B. Como se explicava essa proibição? Como você a entende? Hein? Como se explicava essa proibição e como você a entende? Qual folha, Inês? A folha 15/9, leitura e compreensão.
sem asas, porém. Nossa, o povo está entrando até agora. Aí complica, toda hora eu tenho que parar. Ó, mais alguém? Wilson, agora. Vamos lá. Queridos, vamos explicar como se explica essa proibição? Como você a entende? Quem pode responder? Vamos lá. Inês, assim, eu não tô com a minha folha de resposta aqui, mas pelo texto eu percebi que eles acreditavam que se a mulher comesse carne de aves, elas poderiam ser livres, assim, né? Que as mulheres eram presas, vamos dizer, e se ela comesse essa carne, elas poderiam ser livres. Bom, essa é a segunda parte. Você explicou a segunda parte. E a primeira? O que está lá? Como se explicava essa proibição? Era proibido comer carne. Então, lá no texto está escrito assim: elas não deveriam comer carne, porque as asas. Surbiles ao pensamento. Isso, a cabeça. Subissem a cabeça. Está lá no início do texto, ó. Em que as mulheres não era permitido comer carne, não fosse as asas subir-lhes ao pensamento. Então, entendendo aí, o pensamento se refere à cabeça. As asas não subissem às cabeças, certo? Então, a segunda parte, como você entende? É isso que a Maria Luísa diz. Como que ela se entendeu isso aí? Se desrespeitando a essa regra, abriria o quê? O entendimento. O pensamento, a cabeça. A liberdade. Isso, a liberdade. Elas passariam a ter vontade, né, própria. Então, elas não estariam mais subjugadas àquelas regras machistas ali impostas pela sociedade, pela aldeia. Então, elas teriam vontade própria. Vocês percebem isso lá no texto? Que quando a mulher, depois que a mulher comeu a carne de ave, algo mudou, uma inquietação passou a fazer parte da vida dela. Ela se via, em certos momentos, pensativa, de repente, o pescoço se ergueu, já não estava mais cabisbaixa. Então, é esse entendimento que a mulher passa a ter vontade própria, né? Ela começa a valorizar as suas vontades, certo? E até então ela estava totalmente subjugada àquela aldeia. Tudo bem? Vamos seguindo? Repete a B? Então vamos repetindo a B. Letra B, vou repetir para vocês. Não deveriam comer a carne. As asas não lhe subiriam à cabeça, né? Se elas não comessem a carne, as asas não subiriam à cabeça. Aí vem a parte, e como você entende? Isso é bem pessoal. Uma linha de raciocínio é o seguinte, uma sugestão de resposta. Comendo a carne, a mulher, né, quebraria as regras e passaria a valorizar, né, a ter vontade própria. Ela daria, né, ela teria vontade própria, abriria o entendimento, ela teria noção do que é ser livre, algo assim vocês podem responder. Então, ela passaria a ter vontade própria. Bom, seguindo, ok. Muito bem, quem colocou aí é isso mesmo. Coloquei isso, muito bem, Maria Luísa. Seguindo, número 2. Com base na narrativa, como você entende o trecho?
Na cozinha era quase toda a casa. Mal fala aí que a cozinha era toda a casa. O que a gente entende sobre isso aí? Que ela só ficava na cozinha, praticamente todo o tempo. O que significa ficar todo o tempo na cozinha? Trabalhando, cozinhando. Que ela era submissa. Isso, ela ficava com os afazeres da casa, né? A vida dela era só trabalhar. A obrigação da mulher era o dever, a obrigação dela. Cozinhar, lavar, é isso. A obrigação da mulher é isso aí. Então, era o dever da mulher, a obrigação dela. A cozinha era toda a casa. Então, ela passava o tempo todo ali, com os afazeres da casa. Certo? Tudo bem? Podemos seguir? Número 4. Ou melhor, número 3 agora. Letra, ou melhor, 3. Sem asas, porém, é um conto. Como você sabe, o conto tem trama narrativa, caracterizada pela presença de diferentes acontecimentos, organizados numa sequência. Sequência aí não tem trema mais, tá, turma? Desculpa aí. Ou sequência temporal, de tal modo que uma situação inicial de equilíbrio, perturbada por um fato transformador, acaba levando a uma situação final diferente da inicialmente dada. Em que momento da narrativa já se evidencia o conflito? Como você explicaria esse conflito? No 8º ano, nós estudamos o conto. Não sei se vocês, alunos do 8º, né, que fizeram o 8º comigo, vocês se lembram daquele texto do garoto de 5 anos que no colégio, um dia, era magrinho e tal, um menino maior aproximou dele, nós estudamos, né, aproximou dele com interesse, primeiro ganhou um lanche, aí depois ele criou uma história de que a mãe estava doente, aquele menininho frágil deu dinheiro para ele comprar remédio. No final da narrativa, a mãe não estava doente, ele queria só o dinheiro, aproximou do garotinho com interesse para depois comprar uma bicicleta. Então, nesse período aí, a gente estudou a estrutura do conto. O conto tem uma narrativa, ele é um texto narrativo, trabalha de forma profunda os personagens, não se preocupa muito com o espaço, a não ser que o espaço seja importante, como nessa narrativa aí. O espaço é a aldeia, e essa aldeia é importante, porque ela tem uma característica singular. Então, ela é importante na narrativa, certo? Então, quando se estuda um conto, uma das características principais é trabalhar os personagens, o psicológico dos personagens, certo? Trabalha-se de forma profunda. Então, nós temos aí a apresentação, onde acontece a história, de repente tem algo que desequilibra, perturba, desestrutura, que é o momento que nós chamamos de conflito. Inicia-se o conflito no momento em que a mulher come a carne é trazida, ela prepara o ensopado, e aí ela come esse ensopado, e algo transformador, perturbador, vai desequilibrar aquela sequência, né? A narrativa aí, a sequência da narrativa, algo diferente aconteceu, gera o conflito, desequilibra. Um fato transformador acaba levando a uma situação final diferente da inicial. A gente percebe isso na narrativa, que é causada pelo conflito.
Então, turma, em que momento da narrativa já se evidencia o conflito? E como que se explica esse conflito? Hein? Eu já falei de onde se inicia. Agora nós Inês, vamos eu, explicar. a primeira parte eu coloquei assim, no momento em que a mulher come a carne da ave. Aí, como você explicaria esse conflito? Eu colocaria que a mulher, no momento em que ela come a carne, ela teria liberdade de ser livre. A liberdade de ser livre. Vamos Isso. melhorar esse texto aí? Deixa eu só abrir aqui, se eu explicar, ser mais clara, né? Coloquei que ao comer a carne, ela teria ideais próprios e não seria mais submissa. Ok, então o momento é o momento em que Ó, ela vou ler o come texto. No o momento em que a mulher come a carne da ave, ao comer a carne, ela teria ideais próprios e não seria mais submissa ao seu marido. Ok, podemos dizer isso sim. Então, turma, deixa eu ver só uma perguntinha aqui que eu fiz aqui. Ok. Então, como que nós vamos explicar esse conflito aí? Esse conflito é a libertação da mulher, né? Ela passa a ter vontade própria. Ela vivia até então subjugada às regras daquela sociedade. Então, ela passa a ter vontade própria, vontade de decidir, ok? O que ela faria? Como que a gente explica isso? Nós vamos explicar esse conflito assim. E também nós podemos dizer o seguinte, que aqui nessa sociedade, o conflito se dá uma oposição com o universo masculino. Universo masculino, em que o homem subjuga a mulher, certo? É essa a ideia que nós temos. O conflito se inicia no momento que ela come a carne, e daí o pensamento dela, as asas sobre a cabeça, né, de uma forma figurada, abre o entendimento, ela passa a ter vontade própria, a tomar, né, ter vontade de decisão, ela passa a ter vontade de decisão, buscando aí a liberdade dela, querendo liberdade, e nós podemos resumir tudo isso aí, é a contraposição do mundo machista em relação ao mundo feminino, né? A ação da mulher e do homem. Então, esse conflito que existe aí, o machismo e a, não, o machismo, a questão do homem querer impor sobre a mulher, certo? E vamos seguindo. Próxima questãozinha. O ponto de mudança da história se dá quando a mulher se alimenta da ave proibida. Ele traz uma inquietação, um novo olhar para as coisas que a cercam. O que essa mudança revela? Nessa aqui que eu tinha colocado a contraposição do mundo machista e o mundo feminista. O que revela? Nessa agora que nós estamos analisando, Ana? Sim. A outra contraposição explica melhor esse conflito, porque lá a mulher estava o quê? Subjugada a uma sociedade machista, certo? Agora, essa inquietação e um novo olhar para as coisas que a cercam, o que essa mudança revela em relação à mulher? Revela a liberdade dela, né?
um questionamento, aí você percebe que a inquietação, quando ela está nesse momento de inquietação, olhando as coisas de forma diferente, é porque ela começa a questionar. Eu acho que ela sentiu sentimento de injustiça. E isso, ela começa um questionamento silencioso, ela se sente injustiçada naquela sociedade. Então, ela começa a pensar em buscar algo novo, ter interesse pelas coisas que até então ela não via. Ela olhava, ela vivia, ela não olhava para o céu, ela não olhava ao redor dela, ela era sempre cabisbaixa, aceitava tudo, certo? Então ela começou a questionar, um questionamento silencioso e um olhar para as coisas que até então ela não percebia. Certo? Então ela começa aí, vamos ver o que a Lelita escreveu aqui. Lelita escreveu, revela em como sua aldeia agia, em como sua sociedade não dava voz às mulheres, em como era uma vida fora de sua casa, como era a vida no mundo, ganhou liberdade. Até aí ela não ganhou liberdade, não. Ela sai em busca dessa liberdade. Ela quer se libertar, certinho? Então, revela a aldeia, né? Como a aldeia agia. Isso mesmo, Lelita. Só esse finalzinho que você muda aí, porque ela saiu em busca da liberdade dela. Ela já está sofrendo um processo aí de busca pela liberdade. Ela está buscando a liberdade, certo? Ela sai em busca da liberdade. Muito bem. Seguindo aí. Tudo bem, turma? Podemos seguir? Pode. Podemos. Número 5. A história termina com uma ação que rompe com sua situação inicialmente descrita, de aceitação e de passividade. Esse é o início da história. Ali ela aceita tudo, ela é passiva até o momento em que ela come a carne. Depois que ela se alimenta da carne de ave, as coisas começam a mudar. Até então, no início da história, ela agia assim, submissa, passiva. Que ação é essa? A história termina com uma ação que rompe com a situação inicial. Que ação é essa, turma? Oi, Inês, eu coloquei assim: a mulher sai em busca de sua liberdade rumo ao sul, assim como as aves. Isso, ela sai. Então, se ela sai, o que ela faz? Ela deixa a aldeia, ela abandona o lar dela, ela deixa para trás a aldeia, o lar dela. Então, ela sai em busca de algo, né? De algo diferente. No caso aí, é a liberdade dela, algo que ela quer diferente. Ok? Ela deixa de aceitar a sociedade que ela vivia, né, o machismo, e deixa de ser passivo, de aceitar, e ela passa a querer controlar a própria vida. Ok, mas olha aqui, é nesse sentido aí. Mas a ação dela é deixar a ação dela, ela deixa algo para trás, a sociedade dela, certo? A aldeia, por uma razão, porque ela quer o que você falou, ela quer algo novo, não quer ser passiva, ela não quer viver numa sociedade machista, certo? Porque ela nos é narrada, essa história é narrada paralelamente, essa ação da mulher, né?
é narrada paralelamente à revoada dos pássaros que migram para o sul. Em turma, aí eu tenho que fazer uma relação com os pássaros. Os pássaros, quando eles migram para o sul. Em turma, vocês pesquisaram alguma coisa assim? Hein? As aves, turma, elas seguem ao sul em busca de alimento, de sobrevivência. Então vem o inverno. Vocês viram aí que lá no texto também, tudo tornou-se cobre, o outono, as folhas já estavam cobreadas. Isso quer dizer que é o inverno chegando, frio, já não teria mais alimento. As aves saem em busca de sobrevivência, elas seguem em direção ao sol, em direção de outro lugar para se manter vivas, para sobreviver. Assim também a mulher, ela sai dessa sociedade que coloca a mulher numa passiva, né? E vai em busca de algo que traga coisas melhores para ela, que ela possa ter vontade própria, decidir. Então, ela sai em busca da liberdade dela, certo? Por isso que é narrada paralelamente a revoada dos pássaros que migram para o sul. Assim como os pássaros migram em busca da sua sobrevivência, a mulher também o faz. Ela sai em busca da sua liberdade, em busca de sobrevivência. Podemos dizer isso, tá bom? Então, daí a comparação que eles fazem entre a mulher e a revoada dos pássaros, a partida da mulher, né? A saída, ela sai de uma sociedade machista com CH, né? E em busca da liberdade. Por que razão? Porque os pássaros... Aí pergunta por que é narrada paralelamente, porque os pássaros saem em busca de sobrevivência, assim a mulher sai em busca da sua sobrevivência, a liberdade. Ok? Seguindo, última, penúltima. Considerando o parágrafo final do texto, a sua resposta à questão anterior, como você explicaria o título do texto? Sem asas. A preposição sem indica ausência. Sem asas. Porém, a diversidade, uma ideia de oposição. Como que nós vamos explicar isso? Sem asas, porém. Inês, Se eu acrescentei. Pode falar. Vamos assim, vamos Não, ouvir gente, pode falar. a Maria Luísa, depois a Ana Medeiros? Vamos? Tá bom. Assim, pode ir nessa sequência? Eu explicaria sem asas pelo fato dela não estar livre, ela está presa em uma sociedade machista. Não. O fato dela, você vai corrigir. Sempre que você escrever assim, o fato dela, o fato de ela. Você vai usar um verbo. É sujeito, certo? O fato de ela estar presa. Certinho? Cuidado com essa construção aí, turma. Sujeito não aceita preposição. O fato de ela... Se eu colocar dela, não dá certo. É fato de ela. Agora, Ana, Maria Luísa, nós vamos corrigir a sua. Ana Medeiros. Uai, eu interpretei assim, ó. A mulher não tem asas, mas ela pode voar como um pássaro, livre à procura de sobrevivência.
Muito bom, por aí mesmo. Então, apesar de ela não ter asa, né, não ser um pássaro, ainda que ela sem asas, ela saiu em busca de sua liberdade, de um lugar onde ela poderia ser mais respeitada, considerada. Então, vocês vão colocar algo assim, apesar de não ser um pássaro, de não ter asas, ela saiu. Esse voar aí, a mulher não voa, mas ela conseguiu partir. Ela saiu em busca da sua sobrevivência. Ela conseguiu sair dessa sociedade machista, dessa sociedade que impunha regras à mulher e foi em busca de um lugar onde ela poderia viver melhor. É essa a ideia do texto, o título, Sem Asas. Apesar de não ter asas, ela partiu. Partiu daquela aldeia em busca de um lugar onde ela poderia viver melhor, ser respeitada, né, tomar as decisões, tomar as próprias decisões, certo? Então, escreva algo nessa linha aí de raciocínio. Sem asas, ela não tinha asas, porém, ela conseguiu voar, voar no sentido figurado. Esse voar eu vou entender como ela se libertar, sair daquela aldeia em busca de um lugar melhor para se viver. Lugar ao sol. Nós usamos assim essa expressão, eu preciso de um lugar ao sol. Um lugar ao sol é um lugar melhor, um lugar onde você esteja bem, certo? Ela foi buscar um lugar, um espaço na sociedade, porque naquela sociedade ela era subjugada às regras, ela vivia, o que tinha para a mulher ali? Sempre, simplesmente servir. Só havia cozinha, o espaço era cozinha, lavar, cozinhar, cuidar da casa. Não que nós sejamos assim tão contrários a cuidar de uma casa, a gente sabe que faz parte. Muito bem-vindo, eu amo cuidar da minha casa, amo cozinhar, amo lavar roupa, limpar a cozinha, cuidar da minha família, mas aqui eu sou respeitada, eu tenho o meu espaço. A minha vida não se resume, né, na sociedade, apesar de que nós vivemos numa sociedade ainda machista, a mulher luta ainda, mas muita, já conquistamos muito. Hoje a mulher tem um lugar dela no mercado, apesar de que ainda há preconceito, a mulher ganha bem menos que o homem em todos os setores, mas ela está buscando, ela não sossega, não, ela tem conquistado. E esse lado bacana de cuidar da família, é muito bom cuidar do lar. Eu acho que dá para a gente, sabe, equilibrar isso. Equilibrar, cuidar da família, cuidar da casa, tudo, e ainda ter um espaço, ser respeitado. Precisamos ainda ser muito considerada na nossa sociedade. O homem ainda fica com os melhores salários. A mulher ainda sofre preconceito, e muito na nossa sociedade. Mas nossa sociedade não é como esta, tá? Inês, ainda tem a questão B. Eu corrigi a questão B. Não, é 6. 6, então, vou chegar nela. Então, turminha, tranquilo? Obrigada. Quanto à questão 5C, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Bom, Tranquilo. número 6. Releia o último parágrafo do texto, identificando duas figuras de linguagem. Que figura de linguagem nós temos aí nesse texto? Vou ler o último parágrafo. O último parágrafo do texto, vamos lá, deixa eu pegar aqui, o último parágrafo. O vento batia os longos panos da sua saia.
estalava as asas franjadas do seu chale. Vocês percebem, por que trabalhou isso, gente? O vento batia os longos panos da saia, estalava as asas franjadas. Vocês viram que ela foi comparada a um pássaro. As asas, o vento batia na saia e no chale. Não ficou parecendo, quando a mulher saía, como se fosse um pássaro? Vocês viram? Coisa legal. Então, o texto é trabalhado numa linguagem toda poética. O vento batia os longos panos da sua saia. Batia, o vento batia. Prosopopeia. Não, ela não voou. E como poderia voar se ela não tem asas? Saiu andando para frente, rumo ao sul. Nós temos vento batia os longos panos da sua saia, asas franjadas do seu chale. Nós temos, nesse trecho, prosopopeia e metáfora. Comparou o tecido, né, aquela parte do chale, como se fosse asas, certo? Então, nós temos prosopopeia e metáfora nessa frase. Tudo bem? Tranquilo? Na primeira frase do último parágrafo. Alguém falou em gradação? Isso, então fica prosopopeia, o vento batia, e asas franjadas, metáfora. Tranquilo? Nono, assim encerramos. Depois nós vamos trabalhar outro conto, tá? Bom. Tá bom. Turminha, peguem essa folha aqui, ó, pra gente encerrar. Nós temos aí 10 minutinhos de aula ainda. Vocês peguem? Para nós corrigirmos uma parte. Aquele que tem... Qual, Inês? Esse aqui, 15/9. Uma folha que tem um azeite galo. Vocês viram essa folha? Toda de orações subordinadas adjetivas. Amanhã nós vamos estudar conteúdo novo, hein? O pronome relativo, que introduz a oração subordinada adjetiva. Vamos estudar a função dele, a função sintática. Exercício número 1. Nós temos aí um anúncio. Leia este anúncio. Nós temos o texto principal. Promove aí o azeite galo. Já que não é certo beber durante as refeições, sirva pratos que já dão água na boca. Esse é o texto principal. Que relação existe entre a mensagem do anúncio e esse enunciado? Qual a mensagem que tem aí, turma, nesse texto? Sirva, hein? Coleguinhas. E aí? O que você... Persuasão. Que relação existe entre a imagem do anúncio? Qual que é a imagem? Do azeite. O azeite. Há 2 latas e uma garrafa, não é isso? Isso. O enunciado é, já que não é certo beber durante as refeições, sirva pratos que já dão água na boca. A imagem, relacionando os dois, quer dizer o quê? Sugere o seguinte:
que os pratos, ou melhor, os pratos se referem à comida, os alimentos. Ela sugere que os pratos ficam mais saborosos com azeite? Isso, e nos dão água na boca. Muito bom, senhorita. Então, os pratos preparados com azeite galo ficarão tão bons que nos darão água na boca. Na boca. Certo? Então, os pratos preparados com azeite galo nos darão água na boca. Essa é a ideia, a imagem e o enunciado. Tudo tranquilo, nono? Podemos seguir? Letra B. Explica o duplo sentido da expressão água na boca. Tem o sentido, duplo sentido, darão água na boca. Sentido real e o sentido figurado. Qual o sentido de água na boca? Eu olho para uma Pode comida... ser para beber. Saborosa. Silêncio, né? Que a comida é saborosa. Não, o sentido literal. Vocês me falam. Aqui é Não, beber água. Que aí você tá com tem líquido água na na boca. Quando você Tá cheira o falando corpo do... azeite. Eu olho o prato, ele me dá água na boca. O que é isso, meninos? Saboroso. Não. Não, é porque Você na quer comer ciência, aquilo. quando você sente o cheiro, já vai produzindo saliva para você conseguir digerir. É isso aí, que já vai preparando o ácido do estômago. Isso mesmo, gatinha. Ana Laura Carvalho. Salivar. Isso é o literal. Me dá água na boca. Nós já começamos a salivar. Certo? É o sentido. Enche a boca de água mesmo, é a saliva. Isso é o sentido real. Ajuda a comer os alimentos. E o sentido figurado? Dá vontade de comer, né? Porque parece tão saboroso. Não é isso? Então, Sim. sentido real, duplo sentido. Água na boca. É o momento que começa a salivar. Certinho? A água mesmo na boca, saliva. E o segundo sentido figurado é a vontade de comer, porque está muito saboroso. Parece muito saboroso. A comida, o prato preparado com azeite galo. Tudo bem? Tranquilo, nono? Tudo bem. Tranquilo. Qual é a finalidade do anúncio letra C? Anúncio está promovendo um Uma produto. ideia. De comprar o azeite da marca Galo. É Muito bom. persuadir o leitor a comprar o azeite. Isso aí, comprar o azeite. É persuadir, convencer o público-alvo a comprar. A função enunciativa desse texto é persuadir alguém a comprar o azeite. Certo? Público em alvo. Comprar a marca Galo. Podemos seguir? Sim. Tranquilo até aí? Nós fizemos a parte de compreensão, de entendimento do texto. Agora nós vamos para a parte gramatical. Vocês percebem aí um trecho destacado. Sirva pratos que já dão água na boca. Nesse enunciado, há quantas orações? 2. 2, muito bom, Pablo. Pablo foi justificado aí pelo verbo sirva e dão, o verbo dar. Há 2 orações nesse texto. Beleza? Item B, turminha, o nono. A oração que já dão água na boca modifica
uma palavra da oração anterior. Modifica, desculpa, é uma pergunta. Modifica uma palavra da oração anterior? Sim ou não? Não. Sim, Acho que sim, Cadu. sim, porque vem aí uma oração subordinada adjetiva. Sirva pratos. Eu vou servir pratos em geral? Não. Não, Vou servir pratos que dão água na boca. Eu na estou boca. me limitando. Pratos específicos. Isso, pratos específicos. Qual é a característica desse prato? Que dão água na boca. Dão água na boca. Mesmo, olha aí a leitura. Vocês têm uma leitura aí. Então, qual é a palavra que ela se refere? Pratos. Pratos. Pratos aí, turma, é uma metonímia. Não é só servir prato. Já pensou alguém servir prato vazio? Eu entendo que pratos é comida. Vou servir um prato delicioso para você. Eu vou pensar num prato de porcelana? De vidro? Não, eu vou pensar numa comida saborosa. Então, pratos aí é uma metonímia, certo? Prato de quê? Prato. Queijo prato. Ok. Então, turminha, olha aí. Então, nós temos a perguntinha, a oração que está dando, modifica uma palavra da oração anterior? Sim, porque eu não vou pensar nela no sentido genérico. Qual é essa palavra? Ela modifica o significado dela. E qual é essa palavra? Pratos. Tudo bem? Que é o antecedente. Agora vamos para a letra C. Ai, 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 vocês são tão educados. Inês, eu acho que a aula já acabou. Porque já são 10h50. Nossa. Vocês são um charme mesmo. Nossa, Tá bom passou mesmo. rápido, meu Deus. Isso, vocês estão totalmente com a razão. Deixa eu só fazer o item C, para a gente ficar depois com a 3 e a 4 amanhã. Logo Ok. a oração, rapidinho, vocês são muito educados. Logo a oração, que já dão água na boca, desempenha o papel de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio? De um adjetivo, porque funciona como uma oração, tá bom? Tudo bem, turma? Olha, então, queridos, a nossa aula acabou mesmo. Já são 10h51. Passa-se muito rápido. Um beijo. Amanhã a gente se vê, tá bom? Amanhã eu repito o número 2. Ganhei meu dia. Pablo, você disse infelizmente. Gracinha. Estou gostando, você está bem participativo, tá bom? Olha, queridos, Passa muito amanhã eu rápido. repito a questão 2, porque foi Tá bom. bem em cima do finalzinho da aula. Então, todos vocês tenham um ótimo dia. Seja bem-vinda à primavera. Um beijo Gostei para dela, assim, vocês, tá primavera. bom? Inês, a Lerita perguntou como é que fica a C da 2. A C da 2. Pergunta, logo a oração, desempenha que papel? Papel de adjetivo. Tá, Lelita? Porque ela funciona como adjunta de nominal e é uma oração subordinada adjetiva. Amanhã eu retomo, Lelita, e comento as 3 bem tranquilinho, tá bom? Então, um beijo para Obrigada, vocês. Inês. Tchau, Beleza. Fernanda, Maria Luísa, Saudades. Ana, Tchau, Ney. Natália, Vitão. Tchau, Inês. Até mais para vocês. Tchau, Inês. Tchau. Tchau, Tchau. Pablo. Tchau, tchau para todos. Inté. Deixa eu encerrar nossa aulinha aqui. Deixa eu achar. Ai, meu Deus do céu, cadê? Ai, Deus amado, me ajude aqui. Até mais.